Olá a todos, sou Leonardo Gomes do Movimento Igreja Viva. Hoje nós vamos falar sobre 5 ministérios na igreja simples, orgânicas. Para começar, eu quero responder algumas perguntas que as pessoas fazem sobre isso, como funcionam os 5 ministérios dentro de uma igreja simples no lar. As pessoas têm muita dúvida, elas perguntam quem é o líder, quem é que manda. Elas fazem perguntas sobre apóstolos, sobre profetas, se ainda existe no dia de hoje apóstolos, profetas, se Jesus falou que os profetas foram até João Batista. Então, antes de eu explicar sobre o funcionamento de 5 ministérios dentro do corpo de Cristo hoje, no contexto da igreja no lar, eu gostaria de falar um pouco sobre o contexto da época da igreja primitiva, porque uma das maiores dúvidas é justamente essa: existem apóstolos além dos 12? Existem profetas depois de João? Então vou estar explicando isso agora. Vou dividir esse vídeo em 2 partes, porque ele vai ficar um pouco comprido. Vamos lá. Primeiramente, o significado da palavra apóstolo é um delegado, um mensageiro ou alguém enviado com ordens. Também pode ser chamado de emissário ou enviado. É uma pessoa que recebeu autoridade, delegação e ordens para ir em algum lugar cumprir ou enviar a mensagem. A palavra apóstolo quer dizer isso. Então, quando Jesus chamou seus 12, ele escolheu 12 para enviar, 12 emissários. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta para Efésios, está lá em Efésios 2:20, ele diz que os fundamentos foram lançados pelos apóstolos e profetas. Quando nós ouvimos essa frase, nós muitas das vezes erroneamente pensamos assim: ele está falando dos profetas do passado, os profetas da antiga aliança, do Velho Testamento. Mas não, ele está falando dos profetas que existiam na igreja primitiva. Os primeiros a ser levantados como os líderes na igreja foram os apóstolos e em seguida os profetas. Se não me engano, em Efésios 4:11 e em 1 Coríntios 12, Paulo fala a mesma coisa. Primeiramente, Deus deu apóstolos, profetas, e ele faz citando os outros ministérios, mas tanto nos 2 textos ele fala a mesma coisa, que Deus deu primeiramente apóstolos e profetas. E aqui em Efésios ele diz praticamente a mesma coisa, que os apóstolos e os profetas lançaram os fundamentos. Então existia sim apóstolos e profetas naquela época. Eles fundamentaram a igreja, e um exemplo também para isso é o que aconteceu em Antioquia, quando Paulo foi separado apóstolo. Ali naquele texto diz que em Antioquia havia profetas e mestres. Ali não fala que tinha pastor, apóstolo, evangelista, mas a igreja era composta de profetas e mestres. E eles, segundo as orientações do Espírito, eles separaram Paulo e eles enviaram Paulo. Já era um desejo do Senhor, desde o chamado de Paulo, que ele fosse um enviado, um emissário, um apóstolo para os gentios. Então, querido, os apóstolos, eles não eram só 12. Esses 12 apóstolos, eles eram conhecidos como os apóstolos do Cordeiro. Foram os 12 escolhidos pelo Senhor a dedo para levar adiante a mensagem. E dos 12, vocês sabem, 3 eram os mais próximos. Um se perdeu, que foi Judas, e entrou Matias no seu lugar. Existiram também os apóstolos de fundação. Essa classe de apóstolos é a mesma classe em que está inserido o apóstolo Paulo,
e Barnabé. São apóstolos que foram enviados para fundamentar as igrejas que estavam surgindo em toda a Ásia. Então, eu posso listar alguns nomes, como Barnabé, Paulo, Tiago, meu irmão de Jesus, Silas, Andrônico, Epafrodito, Júnias. Todos esses eram considerados apóstolos, porque eles foram enviados. Eles eram uma classe, tipo uma segunda classe de apóstolos. Eles não andaram diretamente com o Senhor, mas eles foram enviados pela igreja para fundamentar o corpo. E esses outros apóstolos, eles também tinham as características e capacitações dos 12 apóstolos. Você quer ver uma coisa? Estevão, que foi um dos diáconos, a palavra de Deus diz que ele era um homem cheio do Espírito Santo e fazia sinais, maravilhas em nome do Senhor. Felipe, também diácono, não um apóstolo, diácono, foi para Samaria evangelizar e lá ele também fez prodígios e sinais. Por que eles poderiam fazer as mesmas coisas que os 12 apóstolos faziam? Porque eles eram discípulos do Senhor tanto quanto aqueles 12 apóstolos. Então, naquela época, os sinais acompanhavam os que criam. Não importava se você era só um simples discípulo, se você era um diácono, se você era um enviado. Se você cresce nos sinais, você operaria da mesma forma que Jesus. Jesus foi o primeiro apóstolo e pastor. Ele deixou o exemplo de como ser um enviado. Então, querido, não ficou só nos 12 apóstolos. Existiram também os apóstolos de fundação, os que foram enviados pela própria igreja para auxiliar as outras igrejas naquela região da Ásia. No próximo vídeo eu vou estar falando sobre os profetas. Então fique atento aí, vamos continuar essa lição no próximo vídeo.